Fala pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou falar sobre o plantio de precisão. Também pode ser ou plantio em taxa variável, semeadura taxa variável. Então, vamos lá. Primeiramente, explicando por que fazer esse tipo de plantio, né? Ele visa principalmente a economia de insumos. Por quê? Quando você faz o plantio à taxa variável, que é o que? Mudar a densidade de sementes por metro, por hectare, por área. Vão ter áreas que você vai usar uma população mais alta, outra mais baixa. Ou seja, você pode, por exemplo, variar a quantidade de sementes por metro. Vai ter área que você vai jogar 6 sementes de milho por causa que aguenta. Tem áreas que você vai jogar apenas 2. Claro, é só um exemplo. Mas ele visa principalmente utilizar as sementes, que hoje em dia é um insumo com valor agregado muito alto, tanto pela tecnologia que vem, né, porque sempre tem um melhoramento genético, tem cultivares mais adaptados para suas regiões, tem transgenia, tem híbridos de semente, resistente à praga, resistente à seca. Então o produtor também paga por essa tecnologia embarcada na semente, né? Com o passar do tempo, né, com essas pesquisas, o valor da semente vai aumentando. Então usar essa semente de maneira consciente, sabendo onde aplicar, quanto aplicar, traz uma economia. E além disso, também, né, quando você varia a população, também existe a variação da fertilização, da pulverização. Então, os insumos presentes nessas operações, que são os adubos, NPK, adubos foliares ou os defensivos, né, tipo inseticidas e pesticidas, plantando variavelmente, essas outras operações variáveis também podem ser implementadas. E como que o plantio variável é realizado, né? Como eu disse, né, você varia a população da área, levando em conta vários aspectos, fertilidade do solo, aspectos intrínsecos ao solo, tipo as texturas, se tiver uma área heterogênea, né, de textura diferente, um solo mais arenoso que outro. Então dá para se fazer a variação da quantidade de semente para poder aproveitar melhor as características daquele solo. Para isso, o que você faz? Você cria uma recomendação de população, né? Podendo utilizar o software de alguma empresa ou criar o seu próprio mapa, né? Eventualmente se utilizam os mapas, né? Que você já importa para dentro do software de plantio a taxa variável, né? Na plantadeira, e lá ela começa a receber os dados e fazer as regulagens automáticas. Porque é justamente isso, você vai pegar a recomendação, o próprio monitor que está no trator, né? Tá ali dentro, que está acoplada na semeadora, aí ela vai ler os dados, né? Por exemplo, essa linha precisa de 10 sementes por metro, então ela já faz o ajuste automático para cair essas 10 sementes. Aí a linha do lado precisa de 2 sementes, então ela já ajusta automaticamente para caindo a quantidade certa de sementes em cada local que o mapa pede. E de bônus, né, vem o corte de seção. O que acontece normalmente é que as plantadeiras e semeadoras atuais têm regulagem muito básica, né, que é regulagem de engrenagem, tanto para cair o adubo como para cair a semente, e depende da rotação do trator. Então você não consegue variar tão precisamente. Nas novas plantadeiras, normalmente a regulagem é por linha. Então você tem um corte de seção ou uma não sobreposição de linhas muito maior. Então para remate de lavoura fica perfeito. E também as plantações, lavouras, têm uma densidade populacional de plantas recomendada. Então, se essa densidade passar muito ou ficar muito abaixo do ideal, vai ter prejuízo nas duas formas. Por exemplo, se passar muito, vai ter muitas plantas por metro, vai ocorrer muita competição entre nutrientes. As pragas, como, por exemplo, o percevejo na soja, podem aumentar a população por causa que tem mais massa para ela se alimentar. Então vai ter que pulverizar mais vezes para conseguir combater, e tudo isso gera gastos. Também uma população baixa pode não ocasionar um fechamento de linha boa, o que vai fazer criar plantas daninhas na entrelinha ali também. Dependendo da cultivar, pode ser que ela verticalize mais, não explore a quantidade de solo necessário. Então tem que ter um meio termo. Só que com os estudos, percebeu que certas variedades conseguem se adaptar melhor às condições que estão apresentadas e à variação dessa população. Então vai depender do que você está plantando. Um exemplo mesmo é a soja. O que você pensaria, né? Que em áreas boas, né? Por exemplo, áreas de solo bom, fertilidade boa, quantidade de água disponível boa, com retenção de água legal também, deveria aumentar a quantidade de sementes, né? Porque para ela explorar mais. Só que o que acontece? A soja consegue ramificar mais e consegue explorar mais com menos sementes por área. Então, em áreas melhores, você diminui a população e ela vai produzir mais. É meio que contra-intuitivo, mas é o que acontece normalmente. Porque ela tem a capacidade de desenvolver, vai criar mais nós, e com mais nós, possivelmente vai gerar mais vagens e mais grãos, né? E quando chega em solos mais pobres, a soja você tende a usar uma população média, que é o atual. Na maioria das vezes,
ela se verticaliza mais. Então, aumentar a população vai fazer com que elas, mesmo verticalizadas, continuem com a produtividade satisfatória. No milho, já não acontece isso. Em áreas boas, você aumenta a população, porque o que ocorre? O milho não ramifica, ele é só uma planta mesmo. Então, você aumentar a densidade ali, semear de maneira mais densa, ele vai conseguir aproveitar mais. As raízes dele também, cabeleira, né, que é a soja, ela é dicotiledônea, que é um termo técnico. E a raiz dela é pivotante, então tem uma raiz central e sai outras raízes de volta. No milho é cabeleira, então é um emaranhado de raízes. Com solos bons, esse emaranhado de raízes consegue aproveitar melhor os nutrientes, mesmo com espaço reduzido. E a raiz cabeleira não tende a se aprofundar no solo, então ela vai conseguir produzir mais. O que normalmente ocorre é aumento da espiga, do tamanho e do enchimento dos grãos. E quando se tem áreas ruins, você já aumenta o espaçamento do milho. E todas essas ações fazem com que você lucre mais no final. Lucro nem sempre é produzir mais. Às vezes gastar menos também vai colocar dinheiro no seu bolso, porque você não vai estar gastando errado, você vai estar gastando com mais eficiência. Então, a partir do momento que você gasta menos com semente, menos com adubo, que hoje em dia está muito caro, é uma economia que você pode aproveitar para outras áreas, para outros investimentos. Então, agradeço a todos aí. Se gostaram do vídeo, deixa o like, se inscrevam aí no canal para mais vídeos semanalmente e até a próxima. Falou!